Flamengo já começa a estudar a possibilidade da demissão do técnico Tite. E com isso, Felipe Luiz seria a primeira opção a ser colocada pela diretoria rubro-negra para tapar o buraco dos últimos meses. Mas e a multa do Tite? E o time? Como vai se comportar depois da saída do treinador? E a eleição para presidente no final do ano? Isso tudo nós vamos falar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Também quero falar com vocês sobre as incertezas para o próximo jogo. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Flamengo joga contra o Grêmio neste final de semana, lá em Porto Alegre. O Grêmio vive um monte de incertezas e um monte de problemas. Inclusive, já há pessoas do Grêmio ligando para o técnico Tite para levá-lo para lá em 2025. Também quero falar com vocês sobre o imbróglio do terreno do gasômetro. Mais passos foram dados no sentido de conseguir viabilizar a posse do terreno por parte do Flamengo. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP e nos ajude a continuar aqui no YouTube falando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Clica no botão Seja Membro, clica no link na descrição do vídeo ou no link que está aí no seu chat para você nos ajudar com apenas R$ 1,99. É um valor bem pequenininho para vocês, mas que pode nos ajudar a ficar aqui levando para vocês todas as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Produção, tá fazendo aniversário hoje, né? Meu amor, eu te amo muito. Feliz aniversário, Miriane. Gente, vamos dar parabéns para Miriane? Coloquem aqui nos comentários, feliz aniversário para Mirinha. Miri, como eu falei no vídeo de hoje cedo, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Você é o ar que eu preciso para respirar. Eu não estaria vivo se você não estivesse junto comigo, porque a vida não teria graça. Minha vida só teve cor depois que você entrou nela. Antes era tudo cinza. Te amo, meu amor. Parabéns e eu desejo que Deus Pai Todo-Poderoso te deixe por muitos e muitos e muitos anos aqui para eu poder me agraciar com a sua presença todos os dias. Eu te amo, meu amor. Muito obrigado por dividir seus momentos comigo. Feliz aniversário. Agora faz o seguinte, roda a vinheta, Mirinha. Nação, vocês sabem da seriedade do meu compromisso com as informações do Mengão Queridão com vocês. Sabem que eu trato tudo com muita honestidade e respeito. Por isso, eu estou sempre procurando patrocinadores que possam agregar valores de verdade na sua vida. E eis que o professor Austin Maneschi, professor de inglês com 28 anos de experiência, lecionava em Chicago, nos Estados Unidos, para alunos estrangeiros. Bolou uma forma de melhorar, de destravar, de te dar fluência no seu inglês. Vocês estão vendo aqui atrás países que falam o idioma inglês, que dominam o mundo todo. E por isso é importantíssimo você ter fluência no seu inglês para que você consiga trabalhos melhores, viajar para lugares melhores, enfim, é preciso destravar sua vida falando inglês fluente e sem enrolação. E ao longo desses 28 anos lecionando em Chicago, nos Estados Unidos, o professor Austin bolou 5 hacks que vão te ajudar a destravar o seu inglês. Presta atenção, não estou propondo um curso de inglês para vocês não. São 5 hacks bolados pelo professor com práticas e estratégias que vão fazer vocês falar o melhor inglês de todos. Eu já estou usando esses hacks, o Matheus Henrique também, e a gente achou sensacional. Por isso, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo para poder destravar o seu inglês e abrir um mundo de oportunidades para vocês. O inglês é fundamental e quanto melhor for o seu inglês, mais oportunidades você terá. Por isso, eu recomendo esses 5 hacks que o professor Austin Maneschi desenvolveu. Depois você me conta se realmente o seu inglês não destravou e se você não está falando tão fluente que parece até um americano. Ha! Tô falando. Clica no link e faça hoje mesmo a sua aquisição desses 5 e-books, que é para facilitar a sua vida mesmo, para destravar o seu inglês.
Aqui vocês sabem, se a gente confia, a gente recomenda. Nação, o Flamengo joga nesse final de semana contra o Grêmio. Com o Botafogo cada vez mais líder, que enfrenta o Fluminense nesse final de semana. Com o Palmeiras perseguindo o Botafogo pela liderança do Campeonato Brasileiro, que vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, com um efeito suspensivo para o Zé Rafael, que tomou punição por causa de estrangular um jogador de São Paulo por 4 jogos, mas que vai jogar contra o Vasco com efeito suspensivo, o Flamengo não pode se dar o luxo de perder ou empatar esse jogo. Sabe por quê? Porque o São Paulo, que está na 5ª colocação, tem 44 pontos. Se o Flamengo empata contra o Grêmio e faz apenas 46 pontos, e o São Paulo, que recebe o Internacional de Porto Alegre em casa, vence a partida, o São Paulo tira a gente do G4. O São Paulo faria 47 pontos, e se o Flamengo empata com o Grêmio, o Flamengo chega aos 46 pontos, perdendo a vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem. Faz tempo que o Flamengo não fica fora da Libertadores, e eu nem me lembro a última vez que o Flamengo não jogou a fase de grupos, precisou ir para as fases anteriores da Libertadores da América. É claro que essa não deve ser uma realidade a ser interposta ao clube até o final da temporada. É óbvio que se o Flamengo não se classificar com o Peñarol, vai dar um gás maior na competição nacional e tem todas as condições de superar São Paulo e até mesmo Fortaleza. Superar o Palmeiras e o Botafogo hoje é muito mais complicado, porque o Flamengo teria que remanejar seu futebol, levar seu futebol para outro nível, coisa que a gente não vê acontecendo agora. O Grêmio tem muitas dificuldades para enfrentar o Flamengo nesse final de semana também. Os caras não têm o Renato Gaúcho, que está suspenso no STJD e que não goza mais de grande prestígio junto aos gremistas, pelo menos não nessa passagem pelo clube nesse momento. O seu auxiliar, que deveria ser imediatamente o técnico na ausência do Renato Gaúcho, foi afastado pela direção do Grêmio por envolvimento em supostos atos de agressão à sua companheira ou ex-companheira. Como ele está sendo investigado pela polícia, o Grêmio o afastou para que ele pudesse resolver o seu problema. Com isso, o Flamengo vai enfrentar um velho conhecido, o Fera. Lembra dele? Marcelo Salles? Pois é, Marcelo Salles foi levado ao Grêmio em 2022 pelo Renato Gaúcho. E como não tem Renato e nem o auxiliar direto do Renato para comandar o time contra o Flamengo, Marcelo Salles, o Fera, será o treinador do Grêmio para essa partida de domingo. Então o Grêmio se vê às voltas com toda essa problemática envolvendo o Renato Gaúcho e o Flamengo se vê nessas problemáticas envolvendo o técnico Tite. Aliás, segundo eu consegui de apuração nesta manhã, há dirigentes do Grêmio em contato com o técnico Tite para levá-lo para a equipe gremista na pior das hipóteses em 2025. O Tite pode ser técnico do Grêmio ainda em 2024. Para isso, ele teria que cair primeiro no Flamengo. E, gente, a pressão sobre Rodolfo Landim está imensa. Conversando na semana passada com um membro do Conselho de Futebol do Flamengo, eu questionei a ele, eu disse a ele o seguinte: vocês têm um problema muito grande por causa do Marcos Braz. O Marcos Braz hoje é motivo de perda de confiança e credibilidade na gestão do Rodolfo Landim. A pessoa me respondeu: nós sabemos e estamos trabalhando para que isso não afete a campanha do Rodrigo Dunge de Abranches. Enquanto a pancada estiver no Tite, o Rodolfo Landim consegue segurar. A partir do momento que essa pancada resvalar no Marcos Braz, resvala na gestão, e aí as coisas podem ficar ruins. Então, o plano do Rodolfo Landim é não deixar a pancada vir para o Marcos Braz sem antes tomar uma providência com o técnico Tite. Então, a situação do Flamengo hoje é a seguinte: apesar dos caras não admitirem, eles vão levar o Tite até dia 26 da semana que vem, que é o jogo contra o Peñarol. Se o Flamengo não se classificar, se o Flamengo apresentar um jogo muito medonho, como foi o jogo de ontem, o Tite não deve permanecer. Até as contas para uma eventual demissão do treinador já foram feitas, já foram pedidas pelo Rodolfo Landim. Como o treinador só tem
contrato até o dia 31 de dezembro, o Flamengo não teria que fazer o pagamento de uma multa milionária para o Tite, porque seriam só 3 meses de contrato. Dia 26 é o jogo contra o Peñarol. O Flamengo não vai mandar ninguém embora no Uruguai. Os caras vão chegar, vão conversar. Então, estourando no final do mês de setembro, eles mandariam o técnico Tite embora. Aí, o que o Flamengo tem a pagar o treinador não seria grandes coisas. Quem trazer para o lugar do Tite? A torcida rubro-negra quer o Luiz Castro, pelo menos a grande maioria que fala comigo quer o Luiz Castro. Acontece que o Luiz Castro dificilmente assumiria o Flamengo por 3 meses, sem a garantia de poder permanecer para o próximo ano. E tem um detalhe, Luiz Castro andou falando recentemente que lhe agradaria muito voltar a trabalhar no futebol nacional. Então, há uma porta escancarada para ele trabalhar no Flamengo. Alguns opositores de Dunche na eleição para presidente gostam do nome do Luiz Castro, mas vetariam, caso fossem consultados, um contrato do Luiz Castro por uma temporada ou mais, caso o Flamengo quisesse trazê-lo agora, para atrapalhar a gestão do Rodolfo Landim, para que o Dunche não venha ganhar pontos por nada. A ideia hoje, pessoal, é não ajudar. Se não puder atrapalhar, não ajudar a gestão Rodolfo Landim a ganhar pontos nenhum. Porque quanto mais pontos o Landim ganhar, mais ele transfere esses pontos para o Rodrigo Dunche, que cresce para poder ser eleito no final do ano. Então a ideia é zerar relacionamento com os caras até terminar a eleição. Ganhe quem ganhar, não tenham dúvidas que nós vamos ver Rodrigo Dunche, Rodolfo Landim. Se o BAP ganhar, a gente vai ver Valim, a gente vai ver o próprio Rodolfo Landim. Gente, esses caras estavam todos juntos. Eles se separaram momentaneamente. Na hora que passar as eleições, eles vão se unir de um jeito ou de outro novamente. Não tem oposição em BAP, Valim e Dunche. Não há. Há uma pequena, uma leve discordância de ideias numa coisa ou outra ali, mas um consenso geral existente para a administração do Flamengo. Isso é um fato. Então eles vão se juntarem depois. Não tenham dúvidas disso. Maurício Gomes de Matos é o que está mais distante dessa rapaziada, mas ele é tão apaziguador, ele é tão a favor da união, que ele também se uniria depois de vencer ali. Então hoje não tem assim uma grande oposição, não há ninguém com chance de ganhar lutando contra o que está aí hoje. O fato é que ganhe quem ganhar, o Marcos Braz sim será escanteado o máximo possível, pelo menos pelo próximo triênio, e depois a gente vê se ele retorna ou não. Mas seria muita inocência da nossa parte achar que o Marcos Braz, fazendo parte de qualquer uma das gestões que ganhar, não vai dar pitaco no futebol, mesmo que não participe do Conselho de Futebol. Quem é em sã consciência que não aproveita o know-how, a experiência de 6 anos à frente do departamento de futebol de qualquer pessoa? Então, ele ainda tem força e ele ainda pode voltar em qualquer mandato. O BAP não gosta dele, então o BAP não vai tê-lo na sua gestão. Mas alguém da gestão do BAP pode gostar dele e ouvir coisas dele, como acontecia no passado, pessoas da gestão da Patrícia que ouviam o Márcio Braga, pessoas da gestão do Kleber que ouviam o Márcio Braga. Enfim, politicagem, pessoal, nunca é 100% aquilo que a gente quer. Mas Felipe Luiz ganha muita força para caso o Flamengo realmente resolva demitir o técnico Tite em caso de não classificação na Libertadores. Como o Brasileirão está cada vez mais distante e o risco agora é da gente nem se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores, o Felipe Luiz é visto ali como um tapa-buraco que absolutamente ninguém iria contra para poder assumir o Flamengo. O BAP não seria maluco de criticar o Felipe Luiz, a escolha pelo Felipe Luiz. O que podia fazer é o seguinte, jogar o Felipe Luiz muito cedo, no fogo, mas seria uma crítica defendendo o Felipe e não indo contra o Felipe. Então o Felipe poderia ser um consenso, porque se desse certo, o Landim foi o mentor disso tudo e pontos para o Rodrigo Dunche. Como não haveria grande resistência das outras partes envolvidas, seria uma solução mais viável e o Flamengo não vai admitir isso publicamente ainda, mas hoje tanto as contas para saber de uma eventual demissão do técnico Tite já estão sendo feitas e também a possibilidade do Felipe assumir
internamente existe e os caras conversam sim. E não é de hoje não. Faz tempo que os caras já estão conversando sobre a possibilidade de Filipe Luís assumir o comando do Flamengo nesse restinho de ano. Podendo até, dependendo de quem ganhar e como forem os resultados, ficar para o ano que vem de forma definitiva nos profissionais. Seria esse ano interino e, como dependendo de como a coisa fosse, assumirem para o próximo ano a efetivação do Filipe Luís. Bom, o que vocês acham sobre tudo isso? Sobre esse imbróglio todo? E vou falar mais, hein? Se o Filipe Luís assumir o Flamengo esse ano, é porque o Tite foi mandado embora. O Grêmio pode demitir o Renato e contratar o Tite esse ano ainda. Aí é aquele caso do Tite querer ou não querer assumir uma equipe no final do campeonato, lealdade entre treinadores, enfim. Mas já há conversas do Grêmio com o staff do Tite, se chegou no Tite, porque você sabe, pessoal, esses caras têm empresário e tudo mais, às vezes chega primeiro no empresário, aí o treinador ou o jogador fala assim, não, agora eu não quero ouvir nada, mas o empresário segue conversando, adiantando as coisas lá, para só depois levar ao seu cliente. Não pode ser que não tenha chegado diretamente ao Tite, mas que ao empresário, ao staff do técnico Tite já chegou, e tem pelo menos 2, 3 dias que lá no Grêmio as pessoas conversam com o técnico Tite. Pode ser por isso, inclusive, o ar mais leve do Tite na coletiva que ele deu ontem. Ontem ele não estava muito preocupado, não estava muito nervoso, não estava muito tenso, nem muito chateado. Estava com um ar mais leve, estava até com um ar de satisfação, mas isso é a minha opinião. Posso estar completamente errado e vocês podem discordar de mim. Eu achei o Tite mais leve, mais seguro ontem. Talvez justamente por já ter conhecimento que se cair aqui se emprega lá no Grêmio. Não que o Tite precise de dinheiro a essa altura do campeonato, mas só de você saber que ainda há quem o queira, que você não está queimado, porque quem pega um elenco desse e não consegue fazer jogar, fica com receio de ficar queimado, né? E o Tite, sabendo que existe a possibilidade de ser contratado por uma outra equipe, pode deixar ele um pouco mais leve, um pouco menos estressado do que a gente viu, por exemplo, no empate contra o Vasco da Gama. Bom, coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa parada do Tite no Grêmio, do Filipe Luís no Flamengo, se já deveriam mandar o Tite embora agora ou se deveriam realmente esperar. E tem mais um detalhe, se o Flamengo não se classificar, mas jogar bem, jogar pra cima, mostrar um bom futebol, render e tal, aí o Tite não é mandado embora não. Suponhamos que o Flamengo vença o jogo lá por 1-0, jogando bem, massacrando, bola na trave, penalidade não marcada, impedimento errado, foi pros pênaltis, perdeu nos pênaltis, 30-30, dizendo assim, foi para as penalidades, ninguém errou grave, não teve nenhuma falha, o Tite pode permanecer, porque aí a diretoria vai usar isso para, olha, o time melhorou e tal, entenderam? O Tite só vai ser mandado embora em caso de eliminação da Libertadores se for uma outra vergonha, como foi a vergonha de ontem. Senão, ele permanece até o final do ano, ou até respingar no Marcos Braz e, por consequência, na eleição do Rodrigo Dunge Abranches. Opinem e cliquem no botão Seja Membro para se tornarem membros VVP e ajudar a gente a permanecer aqui. Ainda mais agora, com esse tanto de denúncia, com esse tanto de coisa que a gente vem fazendo, vai saber por quanto tempo a gente vai sobreviver aqui sem a sua ajuda. Nação, vamos mudar agora de pau para cavaco e falar sobre o terreno do gasômetro? Nas últimas semanas eu tenho trazido para vocês algumas informações sobre o terreno do gasômetro e sobre o imbróglio que envolve o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro está longe de ser uma situação tranquila para o Flamengo. Vira e mexe, tem alguma pendenga, tem algum problema envolvendo o terreno. Ora, as instalações que ainda constam no terreno, ora, é a questão da Caixa Econômica Federal e do processo, mas é uma situação dificílima para o Flamengo resolver todos os detalhes do terreno do gasômetro. Mas o que a Caixa, a Prefeitura e o Flamengo fizeram? Pediram a paralisação do processo da Caixa, que questiona os valores pagos no leilão pelo Flamengo ao gasômetro por 90 dias. O processo ficou parado. Na última quarta-feira, rolou uma reunião entre Flamengo, Prefeitura e Caixa. A ideia dessas reuniões que estão acontecendo no período desses 90 dias é achar uma solução viável sem precisar passar pela parte jurídica, que é mais morosa e que pode prejudicar tanto o Flamengo, quanto a Prefeitura, quanto a própria Caixa Econômica Federal. Na primeira conversa, nessa quarta-feira, os dirigentes saíram bem otimistas. Vai rolar outra reunião na semana que vem
muito provavelmente no começo da semana que vem, para eles poderem definir mais algumas situações. Tudo pode ser definido na próxima semana ou a gente pode ter ainda mais conversas, mais reuniões. Mas o fato é que o Flamengo, a Prefeitura e a Caixa estão tentando se ajustar fora de campo, fora dos processos jurídicos para poderem se acertar. E se conseguirem, melhor para o Flamengo, para a Caixa e para a Prefeitura. E o Landim corre contra o tempo por causa daquele caso que eu já falei para vocês. Ele precisa assumir o terreno do gasômetro o quanto antes, porque quem bate a foto, né, lá no terreno, quem vai fazer uma propaganda muito melhor para a eleição do Dunche lá embaixo, né, lá em dia 9 de dezembro. Então, seria um ponto crucial para alavancar a eleição do Dunche. Por isso, a correria. Tudo leva a crer que muito em breve nós teremos um desfecho favorável, mas enquanto isso não acontecer, o Flamengo não toma posse do terreno do gasômetro. Pode ser esse mês ainda? Pode. Se a reunião da próxima semana der bom para todo mundo, pode ser que o Flamengo assuma na semana que vem. Se não, vai postergando até se resolver o problema com data limite para Landim até dia 31 de dezembro desse ano. Nação, essas eram as notícias que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Curta, comenta, compartilha, torne-se membro do VVP e, se puderem, me ajudem a felicitar o amor da minha vida. Parabéns, Mirinha. Te amo. Beijo no seu coração. Feliz aniversário. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.